Que privilégio, hoje bem cedinho, aqui em Dallas são 5:07 da manhã. Que alegria nas primeiras horas do dia e nas primeiras horas desse mês de maio, a gente ter o privilégio de motivar as famílias a terem esperança. Na verdade, é esse o objetivo desses encontros. Hoje, a abertura é uma mensagem que precisa alcançar todas as famílias da Terra, e é a mensagem de esperança, de não importam as circunstâncias, não importa a situação, Deus tem um plano de resgate para cada família, para cada indivíduo, para cada filho, para cada filha dele. Então, a gente tem que levar essa mensagem de esperança para as pessoas. Então, você que está aqui com a gente, ao vivo, no Zoom ou no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme, enorme ter vocês aqui conectados conosco. Se não está inscrito no canal, se inscreva, mas, acima de tudo, compartilhe essa mensagem de esperança para as famílias. Nesse mês de maio, é mês de resgatar a nossa casa, é mês de resgatar a nossa família, é mês de buscarmos no sangue de Cristo uma melhor versão de nós mesmos, melhor versão da nossa casa, da nossa família. E é por isso que estamos aqui às 5 horas da manhã, em Dallas, às 7 horas da manhã no Brasil. Então, não importa o lugar onde você esteja assistindo, o que importa é que você abra seu coração para a mensagem de hoje e desse mês para transformar a vida da sua família. E aí, para começar, eu quero te dar a certeza de que todo o nosso clamor, o Senhor ouve, o Senhor atende, e é por isso que nós vamos agora adentrar, ter o privilégio, né, de adentrarmos na sala do trono com a certeza de que Ele nos ouve, Ele atende. Quando nós adentramos a sala do trono através da intercessão, através da oração, nós encontramos misericórdia, nós encontramos graça e socorro para a nossa casa. E é por isso que eu quero orar com vocês neste momento. Senhor nosso Deus, Pai eterno, que privilégio, Pai, a qualquer momento do dia, da noite, em qualquer circunstância, podemos sim, pela cruz de Cristo, através do sacrifício de Jesus, através do sangue que ele derramou em nosso favor, nós podemos adentrar na tua sala, Pai, a sala do trono, a sala nós encontramos graça, misericórdia, e temos a certeza de que o Senhor nos socorre nas nossas tribulações, nas nossas angústias, nas nossas dores. E, Senhor, é por isso que eu estou aqui, clamando, suplicando em favor da nossa casa, da nossa família, Pai. Senhor Deus, quantas famílias estão sendo destruídas, Pai, por várias razões. Estão angustiadas. Quantas famílias já perderam a esperança de restauração, Pai? Mães angustiadas por filhos que escolheram caminhos que não agradam ao Senhor, caminhos de morte. Pai, quantas esposas estão clamando por maridos que estão por caminhos tortuosos, estão trazendo ruína, destruição para o seu lar. Mas quantos esposos também estão clamando em favor das esposas que se desvirtuaram, Pai? Senhor, quantos filhos também têm suplicado e clamado por pais que não honram o teu nome. Senhor, por favor, venha em nosso socorro, em socorro da nossa casa, em socorro da nossa família, Pai. Pai, quantos chefes de família estão desempregados, têm condições de sustentar a casa de maneira digna, Pai. Por favor, Senhor, coloca a tua mão poderosa abrindo portas de trabalho para que esses chefes de família consigam sim
sustentar a casa, prover alimento, moradia. Senhor, quantas famílias estão sofrendo por problemas de saúde física, de saúde emocional e muitas por saúde espiritual também. Senhor, suplicamos, olha, olha para a dor, para o sofrimento, para a enfermidade dessas famílias, Senhor, traga cura, traga libertação, traga restauração completa, Pai, do físico, do mental e do espiritual, porque sim, o Senhor tem socorro para qualquer necessidade, para qualquer aflição. Então é por isso que nós clamamos a Ti, Pai. Salva, resgata a nossa casa, a nossa família, Pai. Senhor, mas também nós queremos te suplicar que o Senhor nos resgate, resgate a nossa casa, mas que o Senhor nos use para resgatar outros, para resgatar outras famílias, Pai, para levar cura, restauração, libertação e salvação, Senhor. Então nós também suplicamos que a nossa casa, a nossa família, cumpra a missão para a qual nós fomos chamados, de sermos resgatados, sim, mas de resgatarmos outros para o teu reino, para a expansão do teu reino. Senhor, abençoa de maneira muito especial cada filho, cada filha tua que está conectado conosco, Pai, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. Senhor, traga alívio, traga bálsamo curador, traga paz que excede todo entendimento e traga esperança, esperança de uma vida melhor aqui sim, uma vida de abundância aqui na terra, mas acima de tudo, traga esperança de vida eterna, com tudo restaurado para todo sempre. Senhor, eu ainda quero te suplicar que o teu Santo Espírito, que já está sobre a nossa convidada de hoje, a Cristina Alves, eu sei que o Senhor já ungiu essa tua filha, Pai. Eu só te peço que o Senhor a use com a plenitude do teu Santo Espírito, para que o testemunho da Cristina alcance todas as famílias da terra, Pai, e traga restauração, traga cura, traga salvação, Pai. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração através da mensagem, do testemunho dessa tua filha, dessa tua serva, a Cristina Alves, Pai. Senhor, mas eu te rogo, abra nossa mente para compreendermos o que o Senhor quer de nós hoje. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos com clareza a tua voz. Abra os nossos olhos, Pai, para enxergarmos o que precisamos fazer, nos mover neste processo de restauração e de resgate. Mas também, Senhor, abra o nosso coração para obedecermos com todas as forças do nosso coração, com todas as forças da nossa alma, para que sejamos responsáveis por tudo aquilo que o Senhor realmente quer que façamos e assim alcancemos os teus sonhos, os teus planos para nós e para a nossa casa, para a nossa família, Pai. Por favor, Senhor, opere todos os milagres em nós e através de nós. Neste momento, te rogo, eu te suplico, com a certeza de que o Senhor tem pressa em atender essa oração e já nos respondeu. E é em nome de Jesus que eu já te agradeço. Amém, amém, amém. Ai, que alegria mais uma vez, Cris, ter você conectada nas nossas redes sociais, que as nossas redes sociais são a nossa igreja, são o nosso ministério, e, e eu gostaria que você, porque assim, eu te apresentar vai ficar muito limitado, né?
Eu sei que você é uma serva do Senhor, super ativa, tem um ministério com mulheres. Eu sei que você é mãe, é esposa, é avó, é terapeuta integrativa, especialista no universo emocional feminino. Eu sei que você também é mentora da autoestima, assim como eu, e como terapeuta como eu também. Que mais que eu sei a teu respeito? Eu sei que você é uma pessoa super entusiasmada com a obra do Senhor, super motivada para motivar outras mulheres a viverem o propósito. Sei também que você, já falei da mentora. Ixi, que mais, Cris? O que mais? O que mais que a gente precisa saber de quem é a Cris? Conta pra gente, por favor. Bom dia, bom dia. Olha, eu vou resumir tudo. Eu sou Cristina Alves, serva do Deus Altíssimo. Amém, querida, Pronto. amém. É isso aí, né? E aí, ô Cris, conta pra gente, ó, seja bem-vinda, como eu já falei, é um privilégio, é um presente mesmo, ter você aqui conosco. Conta pra gente um pouquinho do seu resgate. Eu sei que é uma história longa, e essa história eu creio que Papai do Céu vai permitir que alcance muitas pessoas com todos os detalhes em um projeto que ele está colocando no nosso coração, né, Cris? Já faz alguns meses. Então, orem aí, por favor, orem, porque eu creio que muito em breve nós vamos conhecer com mais profundidade a história de resgate da Cris, da família da Cris. Mas por hora, vamos contar apenas, vamos dar um spoiler, né? Contar apenas algumas coisinhas, né, Cris? Ô, Cris, hoje você está super envolvida com ministério, com trabalho com restauração de mulheres, resgate de mulheres, mas eu sei que nem sempre foi assim, né? Como que você chegou? Conta pra gente, assim, no que for possível contar. Você sempre foi essa mulher preocupada com outras mulheres, você sempre foi essa serva dedicada para sua família. E aí, sempre foi assim? Bom dia mais uma vez. Então, é prazer estar aqui. Gratidão, Prazer é Sandra, meu, pelo querida. convite, gratidão pela confiança, né? Porque convidar alguém para participar do canal tem, né, tem que confiar, né? Não na pessoa, mas nos projetos de Deus, é claro. E assim, gratidão, tá, pelo convite, por cada vida que está alcançando e que vai alcançar essa mensagem, né? É, como a Sandra já falou, eu sou envolvida no Ministério de Mulheres, né? O Senhor tem me chamado para esse ministério e já questionei muito, já desacreditei de mim mesma, mas também já chegou um momento onde eu não tinha mais o que questionar, porque realmente é isso. Hoje eu tenho convicção do meu chamado para cuidar de mulheres, para mentorear mulheres, e é um chamado lindo, porque o que vem do Senhor é lindo para as nossas vidas, né? Tudo que vem do Senhor é lindo. E o resgate da minha vida, o resgate da minha família. Como a Sandra falou, são tantas etapas, tantas fases, que Uhum, não tem como, né, a gente conversar tudo nessa manhã. Mas, assim, de onde eu vim? Eu vim de uma família disfuncional, né, no sentido que a minha mãe não era a esposa do meu pai. Meu pai tinha uma outra família e se relacionaram, meu pai e minha mãe, e eles tiveram 6 filhos. Eu sou a segunda filha, então meu pai não morava com a minha mãe, o meu pai vinha visitar, e eu cresci nesse ambiente achando que era normal. Não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Minha mãe não ia falar sobre isso de forma
Claro, porque era a dor dela, né? A minha mãe é uma mulher muito honesta, muito sincera, uma mulher de caráter, uma mulher assim linda, mas infelizmente, né, se envolveu com meu pai e constituíram família. Minha mãe não teve outro relacionamento. Minha mãe era uma mulher respeitada pela sociedade, uma mulher íntegra que nos ensinou a temer ao Senhor. Uau, Só que ela nos ensinou a fazer, né, na época era católica, né? Então, nos ensinou a rezar, nos ensinou princípios, a não tocar no que era do outro, a não, ela nos ensinou os princípios, né? Mas sobre família, nós não tínhamos um ensinamento, nós não tínhamos uma base, nós não sabíamos o significado da palavra família. Então, eu cresci nesse ambiente onde nós não nos sentávamos à mesa, onde não tinha o momento de conversa, onde não tinha momento de comunhão em família, não tinha isso. Nós éramos do comércio, então nós trabalhávamos no comércio. E pronto, eu gosto de dizer que éramos pessoas dentro de uma casa, mas não éramos uma família como hoje eu entendo, como hoje eu vejo como se constitui uma família. E então eu cresci nesse ambiente, né? E não era um ambiente bom, era um ambiente, né, onde não tinha essa comunhão. Então a gente vai crescendo, meio cada um vai se virando. Sempre como minha mãe estava no comércio, sempre tinha alguém para cuidar da gente, sempre tinha alguém para cuidar da casa. Então, eu não vi minha mãe cuidando do lar, fazendo uma comida, limpando uma casa, né, nos ensinando, sentando conosco com a Bíblia. Não, nós não tivemos esses ensinamentos. E na minha adolescência, eu não entendia, é claro, mas foi a fase mais delicada da minha vida, porque hormônios, né, a mudança ali, a primeira menstruação, então tudo aquilo sem eu saber o que era. Não tinha não tinha essas conversas. A minha mãe era muito tímida, ela era muito envergonhada. A minha mãe, ela era tão envergonhada que ela não sabia usar uma roupa nova. Ela não sabia. Ela não sabia, tipo, a gente mora em um bairro para fazer compras na época, a gente tinha que ir no centro da cidade. A minha mãe não sabia ir no centro da cidade, entrar numa loja e comprar algo para ela ou para nós. Ela não sabia isso, então ela era muito envergonhada, né? E então minha mãe, ela foi assim, ela nos deu o melhor, uma criação, nos ensinando princípios, como eu já disse, era o melhor que ela tinha, foi o que ela nos deu. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho, isso foi bastante limitado e trouxe principalmente para mim prejuízo emocional, prejuízo em todas as áreas, em todas as esferas, o prejuízo foi muito grande. E quando adolescente, eu queria sair da casa dos meus pais, né? Eu queria casar, eu queria fugir, eu queria sair daquele ambiente. E eu me casei nova. Casei com 16 anos. Eu comecei a namorar com meu esposo aos 12. Claro que minha mãe não queria, meus pais não queriam. Mas adolescente, né, teimosa. Então, comecei ali o relacionamento com meu esposo. Com 16 anos eu estava grávida, né? Se repete. E nós nos casamos. E ali fomos para a nossa casa. E como que eu ia cuidar de uma casa se eu não sabia? Eu não tinha um exemplo. Eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar do marido, eu não sabia cuidar dos filhos. E isso trouxe, né, um prejuízo muito grande para a minha família. Eu tenho Cris, 4 filhos. só abrindo, interrompendo você um pouquinho, é interessante, né, você trazer esses detalhes do ambiente em que você foi criada, porque nós
nos formamos, né? Formamos a nossa personalidade, a nossa autoestima, os nossos comportamentos, as nossas emoções, né? Elas são construídas, vamos assim dizer, modeladas. As nossas feridas emocionais também são modeladas nos primeiros anos de vida e a partir, na verdade, da gestação. E o ambiente nos ensina, não só as palavras, né? Como você falou, sua mãe ensinou princípios e valores muito importantes que você carrega para a vida, mas também ela ensinou outras coisas que não eram tão saudáveis, mas sem ela mesma perceber, e nem foi de maneira intencional, mas o ambiente familiar nos ensina e fica no nosso inconsciente. E como aquilo é reforçado todos os dias, como você falou, né? O dia a dia não era de cuidado com a casa, cuidado com a comida, cuidado, né, assim, de convivência genuína, de família, né, o se relacionar. Então, isso tudo, vocês, né, você e os seus irmãos, vocês aprenderam. E isso fica, assim, enraizado dentro de nós, né? É caminho neural muito fortalecido. Então, mesmo algumas coisas que vivenciamos, algumas experiências que vivenciamos, que nós percebemos que não são tão boas, elas ficam impregnadas. Porque é caminho neural, de tanto que a gente vivenciou aquilo. E quando a gente menos espera, até aquilo que a gente tem consciência de que não é. Porque algumas coisas, como você falou, eu nem sabia o que era, mas algumas coisas a gente sabe que não são boas, mas por conta de ser tão fortalecida, a gente repete sem nem perceber, né? Por conta de caminho neural fortalecido. E aí foi fácil o seu casamento com essa bagagem, com o que você tinha aprendido e com o que você não tinha aprendido? Eu gosto de dizer que o meu casamento é um milagre. Glória a Deus. É um milagre porque meu esposo é um guerreiro. Amém. Glória a Deus por este homem. Meu esposo é um guerreiro porque casou com uma menina imatura, sem nenhum ensinamento, enfim. Tivemos nossos filhos. Nós temos 4 filhos, temos 4 netos, Ai, que lindo. e assim, foi bastante tenso, né? Porque da forma como eu fui criada, eu criei meus filhos, né? Sem ensinamento, sem sentar na mesa, sem ensinar sobre organização, né? Assim, um lar disfuncional também, né? Hoje eu tenho essa consciência. é, eu ensinava meus filhos, eu tinha o maior orgulho de falar para as pessoas que eu ensinei meus filhos a vender, porque eu sou do comércio, né? Eu venho dessa família de comércio. Então, eu tinha o maior orgulho de falar. Eu ensinei meus filhos. Hoje eles são empreendedores, hoje eles são, têm suas empresas, porque nós ensinamos desde cedo, a gente já começou ali a colocar eles para trabalhar e ganhar suas comissões, a gente mesmo colocava algo para eles, né, ganhar a comissão deles, e eu tinha o maior orgulho de falar isso. E realmente eles são bênçãos, né, nessa área. Só que eu não atentava para o prejuízo que eu tinha causado em outras áreas da vida deles, né? Porque é corpo, alma e espírito, não tem como, né? Não separa isso. E nós precisamos de saúde em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, né? E, então eu comecei, né? Meus filhos hoje já, como eu já disse, já são casados, só tem uma ainda que é solteira, mas todos já constituem família. E o que chegou um momento da minha vida que eu sou cristã e eu passei uma dor profunda na igreja, uma dor muito profunda. E naquela dor foi onde eu comecei
a buscar ajuda para a minha mente. A minha mente estava muito confusa, muito confusa. E eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter problemas, é, o coração acelerado, muita dor de cabeça. Eu comecei a passar mal e isso com muita constância. Ia na UPA, voltava e fui no médico e o médico diagnosticou que eu estava com hipertensão, né? Eu sentia muitas dores de cabeça. Então hoje eu sou uma mulher hipertensa por conta de um emocional que eu não sabia, né, aonde buscar ajuda, estava muito abalada. Então o corpo físico acabou falando, né? Se torna físico aquilo que é emocional, acabou se tornando físico. E por conta disso, né, como eu já disse, hoje eu tomo remédio para a pressão. O emocional, ele ficou desequilibrado. E nessa fase, eu fui procurar ajuda para o meu emocional também. Procurei para o corpo, mas também procurei para a mente. Foi quando eu encontrei a terapia, né? Só que voltando um pouquinho, antes da terapia, eu queria muito, eu já estava entendendo, ou seja, eu estou no processo do resgate, ou seja, eu já estava me resgatando, né? É, e eu fiquei observando que eu precisava fazer alguma coisa pelo meu lar com urgência. E nessa observação, eu comecei a buscar, né? Buscando em Deus, mas também buscando, né, de outras formas. E eu encontrei um livro, eu não recordo como que aquele livro chegou às minhas mãos, eu não recordo, mas ele chegou. E ele se chama A Experiência da Mesa, da Deb, né? Acho que é Deb, não sei como que pronuncia. Eu sei que esse livro chegou Maravilhoso. às minhas... Maravilhoso. Ele chegou e ali começou o resgate da minha família. Eu comecei a olhar para a minha família, eu comecei a ter outros comportamentos, outras ações. Eu comecei a resgatar a minha família. Uau. E então o tempo passa e eu tenho agora esse problema na igreja, eu tenho esse problema agora é, de pressão, e agora eu preciso procurar ajuda para o meu emocional. É onde eu encontro a terapia. Eu estava procurando um psicólogo, né? Eu queria entender o que estava acontecendo, porque minha mente estava muito confusa. Estava confusa, eram muitas vozes, muitas culpas, muitas. Eu me culpava demais, eu sofria demais, eu estava nesse lugar. E eu encontrei a terapia. E quando eu encontrei, foi mais um resgate. Amém. Foi mais um Amém. resgate. E agora tudo fazia muito sentido, tudo foram vindo respostas de cada situação e eu fui entendendo tudo, por que que eu me comportava daquela forma, por que que eu agia daquela forma, por que que eu criei meus filhos daquela forma, por que que eu tratava meu esposo daquela forma. Então, tudo foi vindo à tona, só que de forma leve. Não era um resgate que doía, mas não era aquela dor me culpando, me chicoteando, não, era aquela dor onde eu me acolhia e eu entendia a cada processo, eu ia entendendo por que eu me comportava daquela forma. E agora vem a parte linda, que é a parte eu entendi, eu me acolhi, agora eu preciso resgatar minha família. Amém. Segura aí um pouquinho, que eu vou pegar essa tua fala. É interessante, né, Cris? A culpa, ela traz um peso tão Peso, grande. Nossa, é uma carga que não vale a pena a gente carregar por mais tempo, né? Mas quando ela só é aliviada quando a gente vai até Cristo, né? Porque é ele que prometeu que o sacrifício dele ia ser suficiente para remover toda a culpa da nossa vida. E quando ele fala, vinde a mim, vocês estão sobrecarregados,
eu vou aliviar, é porque só Jesus mesmo pode aliviar qualquer peso, qualquer culpa, qualquer sobrecarga que esteja nos atormentando, porque é um tormento que a pessoa vive, né? E só que assim é muito interessante quando você falando do acessar a dor, o trazer luz para essa dor, né? O autoconhecimento, como você mencionou, é assim, eu fui tendo clareza, né, da culpa, mas entendendo da onde vinha aquela culpa, da onde vinha aquele peso. Só que esse conhecimento, trazer luz, vai te dando esperança, né? Vai te dando esperança. Porque a Bíblia já diz, né? A verdade vos conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio plenamente que isso não se refere apenas, não que seja pouco, não se refere apenas às verdades bíblicas, mas às verdades sobre nós mesmos, né, Cris? Porque nesse processo de autoconhecimento, a gente reconhece que nós somos filhas do Pai Celeste. A gente reconhece que nós somos filhos do Pai Celeste. E exatamente por sermos filhas do Pai Celeste, é que a gente enxerga o nosso pecado, a gente enxerga que a gente perdeu a imagem e semelhança dele, vem a culpa, mas vem a certeza de que só Ele pode nos trazer de volta, nos resgatar para a família celestial real, né? A realeza. Então, reconhecemos sim que tem muita coisa disfuncional, muita coisa desequilibrada. Detalhe que você mencionou que vale a pena a gente enfatizar o quanto a culpa, o quanto as nossas dores emocionais, elas impactam na nossa saúde física. E vai se acumulando, chega um ponto que a conta chega, e chega em forma de diagnósticos. E isso a gente precisa entender. Enquanto a gente não tratar as questões da raiz, né, de onde surgiu isso, não tem qualidade de vida para os nossos relacionamentos, para nossa profissão, alta performance no trabalho também, tudo é afetado, né? E aí, Cris, você mencionou que vários recursos, várias ferramentas Deus usou para resgatar a sua casa. E aí, como que foi esse resgate? Então, O que que Sandra, mudou, na eu era. verdade, né? Oi? O que que mudou, na verdade, para você perceber, não, minha casa foi resgatada. E Então, aí? eu era muito amarga, né? Uau! Eu era uma mulher amarga, tinha o orgulho, né? Tinha a soberba. Por quê? Porque eu era muito envolvida na obra, muito Uau, envolvida. Então, o fato de eu ser muito envolvida e meu esposo, ele não fez a confissão dele por Cristo ainda, então toda a disfunção do meu lar, a culpa era dele. A culpa era dele, o errado é ele. É porque ele não conhece Jesus, ele não serve Jesus. Eu sigo Jesus, eu estou certa. Eu estou com a razão, tá tudo certo comigo. O errado é meu esposo, né? E aí, quando eu recebi essa autocura, que eu reconheci que não era meu esposo, era eu. isso dói, né, Cris? Eu estou falando agora do eu. Dói. Isso dói, isso dói, mas é tão gostoso. Mas é É uma libertador, né? dor que me libertou. Foi Hum. através dessa dor que eu fui resgatada mais uma vez. Amém, Eu amém, gosto de dizer que Jesus, ele me ama tanto, ele nos ama tanto, que ele nos salva um resgate. amém. O resgate, pois o resgate de uma vida não tem preço, né? Salmo 49, versículo 8. Ele nos resgata quando ele nos salva. O valor de uma alma não tem preço, o resgate de uma alma não tem preço. Só o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi o preço pago por É esse resgate. impagável, humanamente É falando, né? impagável, é impagável. Só que quando Jesus nos salva,
eu pensava que Jesus me salvou, amém, eu tô, Tá tudo mas, certo, né? Já tá tudo certo. mas hoje eu entendo, eu vejo, eu falo sobre que esse resgate, ele continua acontecendo. Olha quantas histórias eu já falei aqui de resgate. Uhum. Olha quantos resgates na minha vida. E eu sei que não é diferente na vida de quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, né? Então, são muitos resgates. E quando eu percebi isso, quando as escamas caíram, eu disse, meu Deus, meu marido é um guerreiro, como que ele me suportou? Como que ele suportou essa mulher tão amarga, essa mulher tão fria, tão, sabe? Nossa, eu fico assim, meu Deus do céu, mas graças a Deus o socorro do Senhor chegou. Então, Amém, foi mais amém. um resgate, né? E assim, Sandra, como você falou no começo, não dá para contar, né? Mas teve o resgate com meus filhos, eu também reconheci, eu também me humilhei, eu também pedi perdão, eu Amém, amém. consertei o altar na minha família. Com cada um dos meus filhos, eu tive uma conversa com meu esposo. Então eu fui para esse caminho de consertar o altar. Eu fui para esse caminho, eu trilhei esse caminho. Eu reconheci minhas falhas, meus erros. Eu conversei com meus filhos, eu conversei com meu esposo, eu pedi perdão, eu consertei com minhas noras, meus genros. Então, Uau, está alinhado para a glória de Deus Pai. E hoje eu estou nesse lugar, Sandra, desse tema que nós estamos conversando hoje, o resgate da minha casa. O amém, resgate da minha casa aconteceu dessa forma. Primeiro em mim e depois através de mim. E sabe o que é lindo, Sandra? É que os planos de Deus são sempre maiores, né? amém. Porque Jeremias 29:11, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São desculpa, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. O meu pai já dorme no Senhor, a minha mãe já dorme no Senhor, mas eu tenho o meu irmão primogênito. E o meu irmão primogênito, ele era morador de rua. Uau, Ele saiu da casa dos meus pais muito cedo, foi aventurar a vida e chegou aos nossos conhecimentos que ele morava na rua. Nós tentamos resgatar muitas vezes, mas ele não vinha, não vinha, não vinha. E nós esperamos o tempo do Senhor em oração, em súplica, em clamor por muitos anos, muitos anos, muitos anos. E agora, recentemente, meu irmão chegou aqui na minha casa e acolhemos ele está morando conosco, com muitas dificuldades, muito debilitado, muito doente em todas as áreas, mas, mas um resgate aconteceu. glória a Deus. Ai, Para a Senhor. honra e glória do nome de Jesus, Amém, meu irmão se converteu ao Senhor, amém, que mais lindo. uma alma resgatada. Amém. Então, só o Senhor faz isso. Uau, ai, que lindo. Ô, Cris, algo que você pontuou muito bem e que vale a pena a gente reforçar. O fato de eu conhecer a Jesus não é vocês vão me entender, não é suficiente para eu me acomodar e eu já tenho Jesus no meu coração e está tudo certo. Não, eu preciso consertar algumas coisas. É o que a gente chama de a reforma precisa acontecer dentro de nós, dentro e fora de nós. Só que essa reforma precisa de rendição, precisa de humilhar-nos perante o Senhor, né?
de esvaziarmos do nosso eu. Então, muitas vezes, o seu testemunho, o que você trouxe para a gente, me faz pensar exatamente naquela frase de que, assim, uma vez salvo, salva para sempre. Não, uma vez resgatado, resgatado. Não é assim que funciona a salvação. Eu aceito a Jesus, eu sou salva em Cristo Jesus, sim, só que o processo, a salvação, a santificação é um processo. Assim como o resgate é um processo. Não é hoje eu fui resgatado e pronto. Não. Todos os dias a gente enfrenta a batalha contra o próprio eu, né? E tem coisas que a gente precisa consertar. Como você falou, eu consertei. Eu consertei. E eu sei que você está nesse processo, mas Deus tem feito milagres, né? Milagres, o resgate continua acontecendo, né? Mas olha só, Cris, não tem preço o resgate de uma alma. Imagine o da família. Nossa, É demais, né? Então, assim, quantas pessoas podem ser resgatadas de vidas miseráveis, que eu digo miseráveis espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, né, Cris? Quantas pessoas podem ser resgatadas através do nosso resgate, da nossa rendição a esse Deus que nos resgatou, né? Precisa de rendição constante. Cris, o que mais que você gostaria de compartilhar com as famílias que estão conectadas conosco, que estão assistindo este encontro especial da família? O que mais que você crê que é importante para trazer essa consciência e esperança de resgate, não de que, porque assim, só você sabe e a sua família sabe quão desafiador foi a convivência, quão desafiador foi viver nessa família disfuncional. Né? Só vocês sabem realmente quão difícil foi. E hoje vivenciar uma outra realidade mais leve, né? Isso, o testemunho de vocês precisa mover as pessoas a não desistirem umas das outras, né? Porque o teu marido poderia ter desistido, sim. você poderia ter desistido, os seus filhos poderiam ter desistido, mas vocês não desistiram, porque o Senhor estava sustentando, é claro, eu sei disso. Mas quantas famílias já estão desistindo, Cris? Quantas esposas, quantos esposos, quantos filhos já desistiram? Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, que você falasse, né? A gente está indo quase para o encerramento, mas eu sei que tem muita coisa que está no seu coração que você gostaria de compartilhar. Então, fica à vontade, tá? Para trazer esperança para essas famílias que vivem um ambiente disfuncional, que olham e falam: não, não tem jeito. O que que você diria? Então, eu queria falar sobre geração, né? Ah, É, uma geração. A minha nora tava, ontem nós estávamos aqui conversando e ela disse, sogra, a senhora gerou 4 gerações. E é tão forte isso, você ouvir isso, porque eu sei disso, mas você ouvir, e como é bom ouvir, né? O crer vem pelo ouvir a palavra, né? Então, essa palavra eu quero deixar para você, as suas gerações, sabe? E vale a pena se humilhar, vale a pena ir em busca desse conserto, vale a pena você abrir mão das suas vontades em resgate da sua família, porque é o meu primeiro ministério. uhum, O primeiro ministério. Enquanto eu estava cuidando de outras coisas envolvidas em outros ministérios, a minha casa estava desmoronando. sim. Mas quando eu reconheci e eu disse, opa, e isso eu preciso enfatizar.
através de um aconselhamento, através de um aconselhamento. Então, nós não devemos, não podemos, não tem como nós sairmos de situações delicadas que nós estamos percebendo que está nos trazendo prejuízos, que está nos trazendo dores. Não tem como nós sairmos desse lugar sozinhas. Nós É, precisamos buscar ajuda, nós precisamos reconhecer, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos aceitar. Porque se não aceitamos, mas eu não confio em ninguém. Ei, a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é fiel. E ela diz que nunca vai faltar o remanescente. amém, Nunca vai faltar um homem de Deus, nunca vai faltar uma mulher de Deus. amém, Tem alguém que eu possa conversar e que essa pessoa vai ser canal de Deus, vai ser bênção de Deus para me ajudar, para me resgatar. amém. Porque através da minha vida, gerações serão curadas. Eu Amém. tenho Ai, que lindo. quatro gerações sendo curadas. Glória a Deus. E Agora, que se vai eu não. curar os próximos também, né? Porque vai perpetuar. Isso se chama legado. Amém. Mas aquela Cristina que não procurava ajuda, que era orgulhosa, que era soberba, aquela que era amarga, ela não tinha esse entendimento. E eu sofro com isso, eu me julgo, eu me culpo. Não! Era o que eu tinha naquela época. Uhum. E é sobre isso. Então, essa palavra geração, sabe? Já não é mais somente por mim que eu tenho que lutar. Já não é mais somente por mim que eu tenho que orar, que eu tenho que clamar, que eu tenho que suplicar. Eu tenho gerações abaixo de mim que eu gerei. Eu tenho gerações que eu estou deixando um legado. Então, essa é a palavra de esperança para você. Olha, Jesus continua resgatando. Ai, Ele amém. resgatou no dia que nós nos convertemos. Mas o resgate de uma alma, ele não tem preço. O Senhor gosta de dizer que o Senhor, ele acredita mais em nós do que nós mesmos acreditamos. Ainda Quando, bem, né? Que quando ainda ele investiu em mim, quando ele investiu em você, ele sabia que não era aquilo, não era aquele primeiro momento. Ele vê lá na frente. Ele sabe que pode contar comigo. Ele sabe que pode contar com você. É essa a palavra. e ele sabe do que nós podemos alcançar, o que nós podemos fazer nas mãos dele, né? O que Sim, nós podemos ser, na verdade, nas mãos dele, com o poder dele, né? Ele sabe. Então, assim, ai, é lindo. Cris, que vontade de ouvir mais. Que vontade de ouvir mais. Só que também a gente precisa deixar a curiosidade, né? é, Mas, Cris, que as suas palavras foram assim muito assertivas, porque nós temos responsabilidade sobre o outro. Nós temos responsabilidade sobre o outro. E isso não é para causar peso, mas é para um privilégio, na verdade, né? É um privilégio ter o legado é um privilégio, né? Deixar algo bom na vida das pessoas, impactar positivamente na vida das pessoas. E o que eu gostaria de mencionar também é que você assumiu a autorresponsabilidade. O que é responsabilidade minha, eu preciso fazer. Simples assim. É buscar ajuda de profissional, é orar mais, me render mais ao Senhor, me humilhar, é ir lá conversar com o marido, conversar com os filhos, orar com eles, pedir perdão, mas mudar, é isso. criar um novo caminho neural, criar É, uma nova postura. Por quê? A palavra de Deus, ela impacta aqui, que é o centro, né? Então, quando Paulo diz
Não vos conformeis com esse diagnóstico da sua família disfuncional, vamos usar esse termo. Não Sim, se conforme. Não se conforme com a maneira como que os incrédulos estão resolvendo esses problemas. Não se conforme com as soluções do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós experimentemos a boa, perfeita e santa, agradável vontade de Deus para nossa casa, para nossa família. Então, isso é autorresponsabilidade, é a gente não se conformar e permitir o Espírito Santo operar aqui, no centro, no centro das nossas palavras, no centro dos nossos comportamentos, das nossas emoções. E aí tudo muda, né, Cris? Se eu permito o Espírito Santo renovar aqui, vai renovar as emoções, vai renovar a nossa percepção de quem é o outro, de quem sou eu, da minha responsabilidade, do que eu preciso fazer e do comportamento. Tudo muda, né, Cris? Tudo muda. Então, resgatar a minha identidade de quem eu sou em Cristo e do que Ele quer para mim e para minha casa faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Então, permitir que o Espírito Santo opere toda essa transformação pela renovação da nossa mente, o legado vai acontecer de maneira que vai honrar o nome de Deus, né? Cris, ainda para a gente encerrar, eu gostaria, antes de encerrar, compartilhar, eu vou compartilhar minha tela, que esse texto que você mencionou é o texto que move a sala de resgate. A sala de resgate é, o, é a união de vários profissionais cristãos como você que experimentou, cada profissional experimentou o resgate, esse resgate que você experimentou, esse resgate que a sua família experimentou, esses profissionais também viveram. E aí eles entenderam que precisavam usar os dons deles, as habilidades deles, para resgatar outras famílias, porque eles entenderam que o resgate de uma vida não tem preço. E aí, multiplicado pela família, pelas gerações, por tantas outras famílias que são impactadas por o resgate de uma vida, é assim, é algo incalculável. E aí, então, fica aqui o site para você que está nos assistindo, entra lá e ele ainda está em construção, mas já tem uma ideia, você já pode ter uma ideia do que é essa sala de resgate. Porém, eu quero dar ênfase hoje a algo que a Cris mencionou, né? O resgate de uma vida não tem preço. O sangue de Jesus, quando realmente nos transforma, é algo assim que a gente nem consegue descrever, né, Cris? é Por mais que verdade. você compartilhe o seu testemunho, são tantos milagres. Na verdade, cada dia é um milagre, né? Como você falou, o meu casamento é um milagre, né? Minha casa é um milagre, minha família é um milagre. E nós vivemos um milagre todos os dias quando a gente permite ser resgatada pelo sangue de Jesus. Quando a gente permite ser resgatado pelo sangue de Jesus em todas as áreas, né, Cris? Porque às vezes a gente deixa uma área para ser resgatada e não enxerga as outras, né? Como você mencionou, né? Os filhos empreendedores, tal, mas tinha outras áreas que precisavam ser alcançadas pelo sangue de Cristo. Então, quando a gente permite o Espírito Santo dar clareza para todas as áreas que precisam ser restauradas, aí é um milagre completo, né? Quero compartilhar com vocês, rapidinho, um pouco do nosso trabalho. Nós temos terapia integrativa individual
em grupo, nós temos mentorias, palestras, cursos, consultorias, aconselhamentos, treinamentos, e a Cris também, tá? A Cris é uma convidada da sala de resgate, mas eu sei que ela também trabalha nessas áreas, em todas essas áreas, tá? E os nossos profissionais também, mas eu quero compartilhar com vocês o que é o nosso carro-chefe. A Cris tem o ministério dela também, ela atua em vários segmentos de missão, mas eu gostaria de enfatizar neste mês algo que as pessoas têm me perguntado, como que é a missão dos profissionais da sala de resgate. Então, nós já atuamos com vários projetos missionários, projetos humanitários, sociais, no Brasil, nos Estados Unidos, na Níger, no México, na Índia, na Tailândia, na Ucrânia, Mianmar, Angola, Itália, Portugal, Guatemala. Então, assim, tem vários países em que nós já atuamos no passado e continuamos atuando. Como? Vou dar uma explicação assim bem rápida, é, com suporte financeiro, emocional e espiritual para vários missionários e suas famílias em lugares desafiadores, em vários lugares desafiadores do mundo, com atendimentos terapêuticos e de aconselhamento gratuito. Nós já tivemos de mais de 400 atendimentos gratuitos. Isso dá, assim, centenas de horas de atendimentos gratuitos para pessoas que não podem pagar o nosso atendimento. Nós também distribuímos roupas, isso eu digo aqui tudo novo, tá, gente? Mas tem outros projetos que são distribuição de peças usadas, mas em ótimas condições. Mas aqui eu estou falando de distribuição de roupas, calçados, tudo novo, alimentos, fraldas, tanto geriátricas quanto infantis, remédios, material escolar, vários materiais produtos de higiene pessoal para adultos, para criança, mas também nós apoiamos projetos de reforma e construção de casas em áreas de risco, ou casas que foram devastadas por conta de alguma calamidade. Nós apoiamos construção de igrejas também em regiões carentes. Nós temos classes, turmas de estudos bíblicos gratuitos via WhatsApp. Cris, você falou do seu irmão de morador de rua. Nós apoiamos programas de resgate de moradores de rua. Que lindo o que você fez. Mas tem pessoas que nem são da família e fazem exatamente o que você fez com muito amor também, como se fosse da família. Então, nós apoiamos esses projetos, principalmente no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Nós temos apoio aqui nos Estados Unidos e na Itália, a imigrantes de baixa renda. Na Itália, temos profissionais que atuam principalmente ajudando imigrantes da Ucrânia. Nós apoiamos projetos, como eu falei, de missionários, lá voltando no suporte, né, de missionários, por exemplo, nós temos atendimentos gratuitos para missionários que estão em zona de guerra, literalmente, lá no Mianmar, cuidando de crianças refugiadas do Mianmar por conta da guerra. Nós atendemos, nós também, na Índia, nós atendemos crianças de orfanatos que não têm, né, os seus familiares, e nós atendemos essas crianças. Ai, são tantos projetos maravilhosos. E aí vem
sempre vem a pergunta. Ah, antes de eu responder a pergunta aqui, eu não consegui colocar todas as fotos, mas eu coloquei só algumas para vocês terem uma ideia, tá? Essas três primeiras aqui são de um dos projetos de reforma de casa. Na verdade, foi construção, porque a casa onde essa família morava não tinha condições sanitárias de viver no Rio de Janeiro. O Samuel coordenou Samuel Apolônio, ele coordenou esse projeto e a gente apoiou. Este é um pastor missionário, pastor Abdu. Ele foi para o Brasil estudar teologia e aí ele entendeu que ele precisava ir para Níger para pregar o evangelho. E essa e aí a família dele passou por uma situação muito complicada de saúde, a esposa grávida com malária, e nós provemos recursos para ela cuidar da saúde, para esse bebê nascer saudável. E este pastor está a igreja não tinha condições, estava toda rachada, sem condições de adorar ao Senhor. Eles não tinham condições, chovia dentro, e este pastor, além de pregar o evangelho, ele está reformando esta igreja. Já tem as fotos atualizadas, mas depois, em outro momento, eu compartilho, porque eu vou colocar no site para vocês visualizarem é, o que é o resgate genuíno. Então, assim, vai além, vai além das nossas portas, que nem a gente, uma família resgatada, né, Cris? Ela vai além das portas e das paredes de uma casa. E é o que você tem feito no seu ministério, e é o que nós fazemos, nós profissionais da sala de resgate também. Então, aqui são fotos de um dos orfanatos da Índia que nós apoiamos. Eles não, eles dormiam no piso, no chão. E aí conseguimos estas camas com colchonete em cima. Essas são as condições na Índia, gente. Eles não tinham alimento, eles não tinham banheiro em condições de uso, não tinham material escolar. Gente, me partiu o coração quando eu falei para o pastor, na época, o pastor Marcelo. Falei, pastor, o que que essas crianças ganham? Como que é o Natal dessas crianças? Falou, Sandra, é assim, eles não têm, não têm nada, né? E aí ele falou, Sandra, o que vai deixar essas crianças felizes é a gente dar uma mochila com material escolar. E nós fizemos isso. Eu vou colocar no site a alegria dessas crianças em receber o presente de Natal, uma mochila com material escolar. Gente, assim, me parte o coração, porque a gente não tem ideia do que pode mudar a vida de uma criança, né? Refugiada, é, uma criança vulnerável a abusos. Aqui são fotos de um projeto no Natal para atender as crianças das famílias que são atendidas no decorrer do ano. Aqui nos Estados Unidos, a Cláudia Simões, ela coordena um projeto muito lindo que eu vou trazê-la aqui para testemunhar do que ela tem vivido e a gente apoia o trabalho dela. Ela atende famílias de imigrantes de baixa renda que não têm condições, não tem nem comida. Então, nós temos aqui bancos de alimento que atendem essas famílias e nós apoiamos, mas no Natal tem algo especial. São as sacolas de apadrinhamento dessas crianças, onde nós compramos calçado, brinquedo e roupa, principalmente agasalho de inverno, para atender essas crianças e a alegria dessas crianças em receber. Mas também, olha, aqui também temos nós recebemos várias doações de produtos de higiene que nós mandamos para projetos de morador de rua aqui, mandamos para o Brasil, para Guatemala, para o México.
Gente, é muita coisa, é muita coisa. E aí vem a pergunta que as pessoas me fazem, que é, Sandra, como participar? E aí tem as 4 maneiras básicas de participar, com a oração, com a intercessão em nosso favor, em favor de quem está à frente dos projetos, para que não faltem recursos, mas também com doação de, então, com oração, com doação tanto de produtos, mas quanto de recursos, porque, por exemplo, para a Índia, para o Mianmar, para Níger, eu não pude, e os nossos profissionais, nós não mandamos os objetos, não mandamos as doações, mas nós mandamos recursos porque é mais fácil eles comprarem lá. Então, a doação, que mais? Outra maneira de você Social, participar, né? outra maneira de você participar desses projetos missionários é contratando um dos nossos profissionais. Toda vez que você contrata um profissional da sala de resgate, você está apoiando algum projeto missionário ao redor do mundo. Então, por quê? Porque parte do valor do seu investimento na contratação desses profissionais já está destinado para a missão. E aí, uma quarta maneira de você contribuir é com a divulgação. É com a divulgação. A divulgação da sala de resgate, a divulgação do nosso trabalho, a recomendação, a indicação, porque todos os profissionais são qualificados, muito qualificados, mas, acima de tudo, movidos pelo Espírito Santo. E aí eu coloquei, porque alguns me pediram, esse é o QR Code do Pix no Brasil, né, que dá para fazer a doação. Essa é a chave de Pix. Então, você que está assistindo este nosso encontro especial da família, de abertura desses encontros de resgate da minha casa, hoje com a presença de Cristina Alves, nossa querida conselheira cristã, terapeuta, mentora, serva do Deus Altíssimo. Então, você que está assistindo e quer fazer a doação via Pix, é só colocar a câmera do seu celular nesse QR Code que você vai ser direcionado para a conta da sala de resgate, tá? E aí está a chave Pix, que é o CNPJ da sala de resgate. E você que está nos Estados Unidos, você pode fazer essa doação por este número, que é o número do meu celular, que aí você faz pelo um mecanismo que é parecido com o que vocês no Brasil têm, que é o Pix, que aqui é o Zelo. E se você quiser mais informações a respeito desses projetos sociais, pelo o contato @saladeresgate.com, ok? E aí você pode contribuir de alguma forma, com a intercessão, conhecendo mais os projetos, com doação, com contratação. E aí nós temos, tanto para pessoa física, nós temos atendimento de todos aqueles atendimentos que eu falei, mas também para o ambiente corporativo. Você que tem uma empresa, ou você que é líder de igreja, nós temos treinamentos para liderança, nós temos treinamentos de primeiros socorros para a igreja que precisa, de brigada de incêndio, para como lidar com as questões que podem, acidentes que podem acontecer na igreja, sim, onde tem pessoas. Então, para você tratar da segurança, da maior segurança da tua igreja, do teu estabelecimento comercial, da sua empresa, da sua escola, não importa. Nós temos profissionais com mais de 20 anos de experiência em segurança.
e que entendeu que através desse conhecimento ele pode resgatar pessoas para expandir o reino. Então, queridos, tem muita coisa maravilhosa que nós temos para oferecer para vocês. E aí nós vamos continuar clamando pelo resgate da nossa casa. Por quê? Porque o resgate de uma vida não tem preço. Imagine de uma casa inteira, de uma família inteira, de uma nação, de uma igreja inteira. Então, nós precisamos sim, nós vamos orar, nós vamos continuar. Cris, na verdade, eu gostaria que essa última oração você nos abençoasse em favor da nossa família, da saúde da nossa casa, do trabalho, porque através do nosso trabalho nós abençoamos outras pessoas, nós resgatamos também outras pessoas, mas também em favor da missão, porque você disse sobre legado, Cris. A sua missão não é só sua agora. Agora virou a missão da sua casa, da sua família, né? Dos seus filhos, dos seus genros, das suas noras, dos seus netos. E aí nós precisamos entender esse privilégio de agora resgatar outros. Gratidão, Cris. Ai, gratidão, querida. Gratidão pelo seu testemunho, pela sua disposição, pelo seu tempo e por um testemunho de restauração, de resgate, que eu creio sim que vai alcançar muitas famílias, muitas casas, e o Senhor vai motivá-los a não desistirem, como seu esposo não desistiu, como você não desistiu. Gratidão, querida. Você pode nos abençoar intercedendo, por favor? Amém. Amém. Oh, querido Deus, eu sou tão grata ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa. Eu sou tão grata por esse convite, Pai, para nas primeiras horas desse mês, estar buscando a sua face, Amém. estar contando os seus feitos, estar cantando as suas maravilhas. Amém. Eu louvo tanto o seu nome, Pai, por este resgate que a cada dia tem nos alcançado. Sim, Pai, nós temos sido alcançadas pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós temos sido resgatadas de nós mesmos. Mas eu oro, Senhor, por esse projeto dos teus filhos. Tantas coisas lindas tua filha trouxe, Jesus. Meu Deus, tantos profissionais envolvidos, tantas pessoas envolvidas, pessoas que são teus filhos. Amém. São teus filhos, Pai. Por isso continuam fazendo essa missão, cumprindo essa missão. Por isso que essa chama continua acesa. Porque foi isso que o Senhor veio fazer, Pai. E os teus filhos, eles dão continuidade à sua obra. Que o Senhor renove as forças deles a cada manhã. Que a cada manhã eles sejam surpreendidos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que nunca venha faltar o óleo sobre as suas cabeças. Que Amém. nunca venha faltar a provisão para os projetos que estão no coração dos teus filhos, que a tua Amém. boa mão continue estendida, guardando, protegendo, livrando, abençoando poderosamente essa missão. Também intercedo pelas famílias, Senhor. Senhor, mulheres, homens que estão sem esperança, que olham para seus filhos, a mulher que olha para seu esposo, o esposo que olha para a sua esposa, a filha que olha para o pai, para a mãe e não vê solução. Oh, Senhor, que nessa manhã as suas esperanças sejam renovadas e que Amém. possam tirar o olhar do homem, tirar o olhar da mulher e olhar para ti. Oh, Jesus, como olhar para ti é gostoso. Como olhar para ti é um resgate. Amém. Como olhar para o Senhor renova nossas forças e nossa esperança. E é Amém. para o Senhor que nós queremos olhar. Nós não queremos olhar para os montes. Não, Jesus, nós queremos olhar para o alto. Amém. Queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Muito Amém. obrigada por essa manhã tão maravilhosa. Que tenhamos um dia abençoado, um mês, Senhor, aonde a tua provisão nos alcance a cada manhã e que, Pai, nós tenhamos, Senhor da glória, a tua bênção sobre as nossas vidas. É o que eu te peço,
Senhor, e por fé te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém, amém, Cris. Ai, que linda. Olha, que o Senhor te recompense, tá? Pela sua disposição em compartilhar um pouquinho do que Ele tem feito na sua casa. E assim, que o Senhor te recompense com muitas outras famílias resgatadas através do seu resgate, do resgate da sua casa. Que o reino Amém. de Deus se expanda através da tua vida, né? Porque Amém. eu sei que é esse o desejo do seu coração, expandir o reino também, assim como o meu. Então, querida, um ótimo final de semana, um bom feriado aí para você e um abraço para sua casa, para sua família. E você sabe que a sua casa, a sua família é uma das famílias por quem eu intercedo todos os dias e eu sei que Deus tem feito e vai continuar fazendo coisas grandiosas em vocês e através de vocês, viu? Um abraço, querida. Em breve esse abraço vai ser pessoalmente, eu creio. Em algum dia vai ser. Por hora é um pouquinho longe, mas que o Senhor continue nos conectando, né, Cris, com o sangue de Jesus, porque foi o sangue de Jesus que nos conectou, né? A graça dele. Beijo, querida, amo você, tá? Fica com Deus. Deus te abençoe.